que dá muitos passes, mas é um time que agora está crescendo muito na parte da ofensiva. Então nós temos muito aqui a acrescentar ainda, mas tudo que a gente conseguir realizar em gols vai ser cada vez melhor para o nosso trabalho. Pato, boa noite. Boa noite. Queria saber se primeiro eu queria saber se você acha que esse jogo, no cômputo geral, foi a melhor apresentação do São Paulo no ano. E durante a partida, muitos eventos esportivos foram cancelados por conta do coronavírus. Você acha que pode ter alguma coisa aqui no Brasil que vá ser cancelada também, a Libertadores, enfim? Cara, sobre o coronavírus, é até uma coisa engraçada. Sábado eu estava tão mal que eu fui no hospital e fiz o exame também. Graças a Deus não tive nada, mas eu acho que isso é muito triste para o futebol. Você imaginar não ter torcedores no estádio e talvez ter que paralisar um jogo, mas eu acho que independente do futebol, tem a vida, a saúde é o mais importante. Então, eu acho que decidir melhor para os jogadores, para os torcedores, para o mundo do futebol, acho que todos os jogadores têm que aceitar, porque eu acho que a vida vale muito mais que um trabalho. Qual que é a primeira pergunta? Eu acho que é uma continuação do nosso futebol. Eu acho que quando você vem em casa com a torcida, com o estádio lotado, criamos bastante, nós trabalhamos bem a bola. Eu acho que o nosso futebol está cada vez mais engrenando. Esse jogo nós temos que servir de lição, que a gente pode continuar fazendo esse jogo, que a gente pode conseguir melhorar cada vez mais. Vejo que esse jogo foi um caminho aí que nós temos para percorrer, longo, com muita felicidade. Pato, boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre a experiência desse grupo do São Paulo. Você, o jogador que passou pela Europa, a seleção, Daniel Alves, essa parceria de sucesso que vocês estão tendo, o quanto isso é importante visando um título de Libertadores, por favor. Cara, é muito legal ter jogadores assim, Hernanes, Pablo, Daniel, o pessoal que jogou lá fora, mas tem muitos jogadores também que têm muita rodagem, tem muitos jogadores novos também, mas eu acho que o coletivo tem que estar juntos. Não interessa se o cara jogou lá fora ou se jogou num campeonato talvez mais no interior ou que é um menino jovem que está subindo. E eu acho que quando você tem um conjunto, aquilo que o professor Diniz criou dentro do nosso grupo, a gente está aos poucos colocando isso dentro do campo e tenho certeza que cada vez mais a gente vai ter grandes jogos, muitos gols e quem sabe aí surpreender até o final do ano. Pato, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi viver esse clima de Libertadores de novo com a torcida do São Paulo, né? Que sempre prepara uma bonita festa. Teve público no ano passado grande também, mas a Libertadores é diferente para o torcedor são paulino, né? Cara, é incrível. Quando a gente estava chegando no estádio, eu até liguei de FaceTime para minha esposa, porque ela não era acostumada a ver jogos e ela está entrando nesse clima, ela achou incrível, ela veio ao estádio. Eu acho que esse carinho que o torcedor tem, ainda mais num campeonato tão importante, nós temos que retribuí-lo. Eu acho que a gente está trabalhando ao máximo, a gente está se esforçando ao máximo para que a gente consiga levar essa felicidade que eles têm nos trazido para dentro de campo e nós levar até eles, até a arquibancada. A gente espera que eles venham cada vez mais ao estádio, que sábado, agora no Clássico, eles possam estar juntos com a gente, que a gente vai precisar cada vez mais deles. Obrigado, Pato. Valeu, boa noite. Já emendamos com o Fernando Diniz. Ô, Diniz, uma pergunta e meia, vai. Queria que você comentasse o comentário do Pato, ao seu lado aí. Como é que se sente o treinador que ouve isso do jogador? E qual o teu nível de orgulho no terceiro gol, ao ver aquela troca de passes resultando num bonito gol? Primeiramente, boa noite. Comentar os comentários do Pato, eu queria falar o seguinte: os jogadores gostam de quem gosta deles, né? Eu já falo disso toda a minha vida, que meu trabalho, eu sou um prestador de serviço da maior qualidade que eu posso oferecer para os jogadores e para o torcedor. E quando acontece essa simbiose que aconteceu hoje, para mim, eu me sinto muito realizado, porque os jogadores jogando bem, já emendando para responder a tua segunda questão, e jogando bonito e terminando com gol.
E quando a gente fala que jogar bonito aproxima da vitória, hoje é um exemplo disso. O time jogou bonito e estava sempre próximo de fazer o gol, e hoje as bolas entraram. E embora a gente fale que foi 4 bolas no gol e 3 gols, mas a gente teve muitas oportunidades para fazer gol. Teve muita bola que foi na trave, bola que passou perto, o lance do Pablo. E o sistema defensivo foi também praticamente impecável, não teve nenhuma defesa importante do Volpi no jogo, nenhuma chance de um time que é de respeito, é um time bastante forte, a LDU. Agora, Diniz, São Paulo vai provando que quando a bola entra, se torna uma equipe extremamente competitiva. Eu queria que você falasse sobre o seu grau de satisfação. Por exemplo, depois que o São Paulo fez o segundo gol, diminuiu um pouquinho a intensidade, a LDU começou a gostar um pouquinho do jogo, você se irritou no banco. Eu quero saber o quanto você entende que essa equipe está pronta para esse momento decisivo, né? Porque vem Santos, vem River Plate, e se você puder nos orientar a respeito do Volpi, o quanto ele te preocupa. Vou começar pelo Volpi. Em princípio, a gente não sabe, ele dificilmente sai do jogo. Então, assim, nesse momento é o momento que a gente está preocupado, porque ele não é de sair. Ele sair alguma coisa que incomodou, que ele pediu a substituição. A gente vai saber só depois dos exames. Tomara que não tenha nada importante ali. Então, você perguntou do meu grau de satisfação, eu estava cobrando outras coisas no primeiro tempo. O que aconteceu foi que o time estava num ritmo muito acelerado, e a gente tem uma maneira de marcar para se proteger quando a gente baixa as linhas, que não é o jeito que o time joga na maior parte do tempo, mas eles ficaram seguros lá. O LDU não criou, mas não tem muito a ver com a nossa característica. Estava pedindo um pouco para a gente sair de trás, mas eu não estava insistindo muito, que se saísse desorganizado a gente ia acabar ficando vulnerável, que a gente não estava vulnerável, a gente só estava cedendo. Que o time da LDU começa a trocar passo, o cara vai gerando uma confiança que eles não tinham no começo do jogo. Então, depois eu parei até de falar, esperei por um intervalo para a gente poder organizar a saída de trás para a marcação não sair. Porque você fazer marcação alta no futebol, para um time que sabe jogar, no caso da LDU, você não pode sair de uma maneira inadequada, senão você sofre. Você vai tirar o time de trás, vai gerar espaços, muitos jogadores bons e muitos jogadores rápidos. Aí no segundo tempo a gente orientou os caminhos, mais ou menos, por onde a gente tinha que sair para não ficar vulnerável atrás. Aí a equipe voltou, foi muito equilibrada no segundo tempo, a gente não precisou ir para trás. Porque o jogo, para nós, estava muito mais interessante quando a gente estava tirando o time rápido de trás. Diniz, aqui. Boa noite. Boa noite. Falando de Libertadores, foi uma vitória que tira um peso das costas do elenco e dá confiança ao mesmo tempo, né? Pensando na caminhada que o São Paulo tem aí pela frente. Tem uma decisão, mais uma em casa na próxima terça-feira, um espaço curto. E outra, no sábado, tem um clássico no meio do caminho. Você pensa em poupar alguém? Não, a gente vai ver, mas a intenção já não era muito de poupar todo mundo. A gente vai ver se poupa um ou outro, não poupa ninguém. Muito diferente lá do jogo de Juliá, que a gente subiu na altitude, e teve o desgaste da viagem, desgaste do jogo. E a gente ia chegar, ia ter que viajar de novo para Ribeirão Preto, num calor que a gente sabia que ia estar quente, o campo extremamente pesado como estava, então a estratégia foi a melhor. Agora, para o jogo do Santos, é um jogo que a gente vai estar aqui em casa, então tem uma tendência que a gente pode levar todo mundo ou poupar um outro jogador, mas a gente vai ver como os jogadores vão se reapresentar amanhã e depois de amanhã. A outra pergunta eu não me lembro. O peso. Dá um alívio para todo mundo. No futebol, ganhar alivia qualquer um. Mas a gente sabe que a gente fez uma partida muito boa, partida que eu gostei, que foi uma equipe muito equilibrada, que atacou bem e marcou bem. Marcou bem na linha baixa, marcou bem na linha alta. A gente não sofreu gol e também não teve muito perigo jogando contra uma boa equipe. A gente tem que saber que a gente tem que melhorar e tem que gostar de fazer o que a gente fez hoje. Essa é uma equipe que marca bem e que joga bem. Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você falasse sobre o Daniel Alves. Como que é para um técnico ter um cara multicampeão como o Daniel Alves no elenco? E se você me permitir a segunda, situação do Pablo. Como você, técnico que já jogou bola e já foi atacante, inclusive, pode trabalhar a cabeça do Pablo, porque nitidamente ele estava nervoso e precisa fazer esse primeiro gol para sair essa situação incômoda. Vou começar pelo Pablo. Mais importante, o Pablo é um grande jogador. Ele foi contratado pelo São Paulo porque ele fez uma temporada magnífica no Atlético Paranaense. É um jogador que muitos treinadores gostam de ter nos clubes. Ele foi meu jogador no Atlético Paranaense e tinha muita procura pelo Pablo. E está passando um momento que é um momento que vai acabar, uma hora. E a gente ganhando facilita, porque então ele teve aquela chance de fazer o gol, de tanto cuidado que ele estava de fazer o gol, o jogador acabou travando. Mas é um momento que vai passar. E os jogadores estão com ele, eu estou com ele.
E hoje, muito também pela vitória, a torcida acabou compreendendo, também está com ele, e esse momento vai passar. E conforme o coletivo estiver andando de uma maneira harmoniosa, vai ajudar o Pablo a superar esse momento, que estou segurança que vai passar a qualquer momento e quem sabe ele faça os gols aí que nos dê as vitórias, quem sabe um título aí para frente. Diniz. E a outra pergunta, você fez 2 perguntas, né? É a do Daniel. O Daniel, deixa eu te aqui, eu tenho uma sintonia muito grande com o Daniel, mais do que da maneira de jogar, a maneira de compreender o mundo. Então ele é um cara que ele é um exemplo de, mais do que de jogador, um exemplo de pessoa, da maneira como ele conduz as coisas. E eu já falei isso ano passado, às vezes até quando o Daniel não estava sendo muito compreendido. Ele é um cara, um ser coletivo. Quase todas as vezes que o nosso time coletivo joga bem, ele consegue se destacar. Ele não é um cara que vai pegar a bola e sair livrando 5 caras, ou vai fazer vários gols, embora tenha uma média de gols alta nesse ano. Ele é isso, ele é um cara que ele gosta de colocar todo mundo para cima, de colocar todo mundo para frente, é um cara que chega no CT, ele é o último a sair da mesa, troca com os jogadores, a ponto de parecer uma pessoa normal. E ele tem qualidades que eu acho que são replicáveis, que a gente consegue. A gente não dá para você pedir para alguém driblar igual o Neymar, mas a gente pode pedir para as pessoas se comportarem como o Daniel Alves se comporta. Então ele é um exemplo, foi uma excelente contratação de São Paulo, assim, ímpar. Então é um privilégio ter o Daniel aqui no São Paulo e no futebol brasileiro. Diniz, boa noite. Boa noite. No primeiro tempo, quando o São Paulo faz o segundo gol ali com 15 minutos, a LDU começa a ficar mais com a bola. O São Paulo termina o primeiro tempo com menos posse de bola. Você acha que é importante em jogos assim, de Libertadores, saber sofrer assim, saber que vai ter momentos que você não vai estar melhor no jogo, mas você vai conseguir equilibrar isso? E também, se você me permite uma do Igor Gomes, ele foi eleito o melhor em campo. Qual que é a importância de um jogador como ele no seu esquema? Então, assim, a gente não é questão de saber sofrer, é questão de saber marcar. Eu acho que marcar não quer dizer que você está sofrendo, marcar é que você está marcando. Hoje o Atlético de Madrid eliminou o Liverpool, naquele jogo não é questão que sofre, é uma coisa que os caras dominam e faz bem. Hoje a gente dominou bem, a gente não sofreu contra a LDU, ficou sofrendo. Qual a chance de gol que eles tiveram, qual a defesa que o Volpe fez? Aqui não tem muito a ver com a característica do nosso time, não é o jeito que eu gosto muito que o time jogue. Mas quando é preciso, tem que fazer. Então eu permiti que ficasse lá, porque é uma marcação, quando baixa as linhas, do jeito que baixou, o time se sente seguro, mas para poder avançar as linhas, a gente tinha que fazer alguns ajustes. Então no intervalo a gente conseguiu ajustar, e a gente conseguiu tirar o time de trás. A segunda questão, qual que era? Então, o Igor ele é muito importante, tem sido muito importante desde quando eu cheguei aqui. Ele foi um dos destaques na nossa classificação para a Libertadores direto ano passado. Voltou da seleção, mesmo sem jogar lá. Aqui ele se sente em casa, é a casa dele, é identificado com o clube, é identificado com o torcedor. E está nos ajudando, está continuamente nos ajudando. Então é muito bom poder contar com ele. Ô Diniz, você considera suficiente esse futebol para encarar o River Plate, que é um time ainda mais qualificado do que a LDU? Essa pergunta é uma pergunta que a gente não... Quando a gente vai jogar futebol, tem outro adversário. Você não sabe o que o River vai fazer ou deixar de fazer, né? A gente tem que fazer o melhor possível. Eu acho que eu gostei da partida que foi feita hoje. E a gente tem que melhorar para encarar o River ou qualquer outro adversário. Antes do River tem o Santos, que é um clássico importante, que a gente precisa também fazer um grande jogo. Então a gente tem que procurar melhorar o time e jogar sempre no nosso limite. A gente não pode cuidar do outro, não sei, não dá para a gente saber o que fazer para ganhar do outro. A gente só pode controlar ou tentar controlar aquilo que a gente pode fazer. Muito obrigado, Diniz. Obrigado a todos. Boa noite. O São Paulo volta a treinar amanhã às 4 da tarde no CT da Barra Funda.